Olá, meus queridos! Hoje é quarta-feira, dia 4/9/2024, e nós estamos aqui caminhando, fazendo as nossas coisas e vamos que vamos, né? E seja o que Deus quiser. Meus queridos, olha, tem algumas coisinhas que eu preciso bater papo com vocês, explicar algumas coisas para vocês que aconteceu. Bom, uma delas é o seguinte: teve uma pessoa que entrou no canal principal e escreveu a seguinte situação. Meu querido, você ter cabelo grande e barba grande, isso é uma energia das trevas, energia ruim. Isso daí faz com que você fique vinculado com as pessoas do mal, dos atacantes, não sei o que. A pessoa foi criando uma teoria tão maluca, tão maluca, tão maluca. Sendo que Jesus Cristo, na época que ele estava aqui no planeta, ele era o quê? Cabelo rapado? Desculpa, não era. Ele tinha o quê? Barba rapada? Desculpa, não tinha. Meus queridos, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. As pessoas taxam as pessoas pelo tipo de barba ou cabelo que tem. A pessoa taxa as pessoas pelo tipo de cor de roupa que ela usa. As pessoas taxam os outros. Então, o que significa o ataque espiritual de trevas, dos demônios, é por causa do jeito que a pessoa se veste ou do jeito que ela mantém o seu corpo. Se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou cabeludo, se eu sou careca, que é isso? É de uma falta de raciocínio lógico que é fora do precedente. Os seres humanos precisam parar com essa questão de ficar carimbando, analisando e culpando as pessoas simplesmente por situações esdrúxulas como tal. Eu, sinceramente, não tenho a menor noção da onde pode ter vindo umas ideias tão malucas como essa. Bom, de primeiro a pessoa já deve saber que eu não acho lindo e maravilhoso e não gosto de ficar cabeleira. Por mais que você possa falar assim, mas até que ficou legalzinho. Legalzinho ficou, mas quanto mais cresce, mais trabalho dá. Ó, meu cabelo tá meio rebelde aqui, porque eu não consigo controlar. Meu cabelo sempre foi de lado, agora tem que jogar para trás, porque se eu jogar para os lados, o negócio cai para um jeito ou faz uma onda tão gigante que não tem para onde ir. A minha barba que eu acho estranho, passa tempo, ela não cresce, moço. Ela fica, parece que ela vai quebrando todas as pontas dela, assim, mas não vai. Eu não sei porquê. Vamos ver, vamos deixar o tempo fluir. Seja o que Deus quiser. Mas que as coisas é muito maluca na cabeça das pessoas, é muito maluca na cabeça das pessoas. Então, gente, toma um pouquinho de cuidado com essas questões de analisar se a pessoa é boa ou ruim pelo tipo de cabelo. Seria mais ou menos assim. Quem corta o cabelo, quem faz a barba, é tudo da direita. Que eu saiba, tem um monte de militar, comandante, não sei o que, tudo com a cabeça raspada, com a barbinha raspada, da esquerda. O Maduro, ele é barbudo? Não é. O Maduro é cabeludo? Não é. E olha só quem que é. O Ortega, lá da Nicarágua, o ditador ultra supremor, ele é cabeludo? Não é. Ele é barbudo? Não é. Desculpa, então. Não é? O presidente da China é cabeludo e barbudo? Não é. O presidente da Coreia do Norte é barbudo, cabeludo? Não é. Isso não é desculpa. Isso não é base para fomentar crendices e teorias retardadas, certo? Porque isso é algo retardado. Por que retardado? Atrasado, retardo, atraso, certo? Então está atrasado. Está atrasado e muito. Isso aí eu diria que isso aí, eu vou falar para você, nem 200 anos atrás eu acho que era bem assim. Mas vamos que vamos. Outra situação. Eu descobri ontem, através de um telefone. Depois eu entrei no jornal e descobri de fato o que aconteceu. Vocês lembram do cara que é abonado, que eu ajudei e tal, e fiz o tratamento dele, que eu curei ele da barriga lá, que não fazia cicatrização e tudo mais, que eu tinha mexido nele, tinha tirado as dores dele, o cara tinha me chamado para ir de novo para tirar as dores dele? Muito bem. Por cargas d'água,
por cargas d'água. O que aconteceu foi o seguinte: o cara foi preso na Cierge, lá, não sei o que, daquele negócio lá daqueles bancos fintech, não sei o que. O cara foi preso. Foi. Saiu no jornal, eu achei o gajo lá no jornal, era o contador. Foi preso. Mas e aí? Pois é, e aí? E aí pergunto eu, e aí? E aí? E aí? Como é que é? Como é que não é? Como é que faz? Como é que não faz? Como é que. E aí? Pergunto eu. Bom, o que eu sei é o seguinte: vocês lembram que eu, antes de atender a pessoa, eu cheguei e falei assim: olha, essa pessoa tá me usando. E eu vou dar corda. E Deus vai fazer o que precisa ser feito. Rapaz, e não é que Deus fez? Botou na cadeia? Rapaz do céu. Tem hora que até eu me assusto com a força divina fazendo as coisas que tem que fazer. E tem mais fofoca? Tem mais fofoca. Eu, há um tempinho atrás, umas 2, 3 semanas, não sei, mais ou menos isso, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, eu não sei quanto que faz, eu tinha pedido para minha moderadora ir bater na porta daquela mesquita, daquela história da mesquita. Lá bater na porta da mesquita e passar um recado que o espiritual pediu para passar o recado. Para pegar e falar aqui uma coisinha. Falar uma coisinha lá que eu não posso falar para vocês, mas falar uma coisinha lá para eles. A pessoa foi lá, bateu lá na porta. Os caras falaram assim: olha, você some daqui, você nunca mais volta aqui, você não sei o que, não sei o que lá. Falei, beleza. Porque as pessoas às vezes não entendem que você precisa da rejeição para o universo agir. Então é tipo assim: enquanto você não foi lá, você tá neutro, não tem problema nenhum. A partir do momento que você vai e a pessoa maltrata você, o que acontece? Vamos lá, um exemplo. Eu ajudei você. É igual esse cara aí, do Bonado, que falou que ia pagar o lugar, só ficou enrolando, não pagou bosta nenhuma. Tá aí, agora tá na cadeia. Deve ter perdido tudo que ele ganhou. E agora ele deve estar zerado tudo de novo. Tudo que tinha ganho foi tudo embora. Então, o que acontece é o seguinte, presta atenção. É mais ou menos assim. E nisso eu vi minha viagem para Peru, mas apesar que parece que o espiritual falou que vai deslocar alguém do Peru, mas para vir me buscar. Eu não sei, eu acho que é isso aí, porque pelo menos ontem à noite, já de noite, eu tive uma comunicação do espiritual. Vamos ver se vai ser isso mesmo ou não, porque as coisas do espiritual mudam toda hora, viu? É uma energia que vem, depois eles mudam para outro jeito e vai que vai. Então é muito louco mesmo. Mas vamos lá. Voltando para a situação. Vejam bem, presta atenção. Eu vou e ajudo uma pessoa. Ajudei a pessoa, tirei a maldição, curei a pessoa, fiz um monte de coisa boa. Certo? Muito bem. Então Deus agiu ali. Teve um dispêndio de Deus ali. Certo? Muito bem. Aí eu chego lá e falo assim: vim aqui tomar uma água, conversar. Não, você não é bem-vindo aqui, você te trata como se fosse um monstro. Mas pera lá, quando você precisava, você bateu na minha porta. E agora você pega e fecha a porta na minha cara? O espiritual, quando acontece isso, o espiritual pega e fala assim: gerou uma ingratidão, vamos inverter tudo que foi feito para pró pro contra. Só que nós vamos inverter 7 vezes pior. Tá entendendo? Então nós temos que tomar muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Então, outro exemplo. Vou dar mais um exemplo. E aí Deus pode agir e forçar com que as coisas venham e a pessoa procure. Que foi o que aconteceu. Bateram na porta da pessoa, só que a pessoa ainda não sabe como é que funciona os bastidores do plano espiritual. Pegou e mandou os caras catar coquinho. Vai plantar batata na soda aí, vai plantar batata, não quer saber nada. E mandou embora. Agora eu vou ter que fazer um trabalho de novo espiritual para montar de novo uma força para voltarem a pedir ajuda. Porque eu preciso de uma ligação espiritual, de uns pontos ligados,
para uma missão que eu vou ter que fazer lá na frente. Então as pessoas têm que entender que nada é por acaso, nada. Quando eu falo nada, é nada. De igreja até mesquita, do que for, o que apareceu, tudo vai interligar. Tudo. Ok, voltando. Aí, o que acontece? Se está tudo interligado, se está tudo fazendo as coisas que tem que fazer dentro do universo, essas peças vão se encaixando e quando a gente gera alguma resistência, eles vão tentando formar e vão tentando criar outros mecanismos e outros caminhos para executar alguma coisa que precisa ser executada. Isso é um fato. Então eles vão usar de maneiras loucas, bizarras. Muito bem. Só que esse exemplo que eu dei de que aconteceu de fato, eu vou dar mais um adendozinho só para virar um ensinamento para vocês. Um exemplo. O que existe de pessoas que entraram no meu canal, estudaram as coisas que eu ensino, tiveram despertar de consciência e simplesmente viraram as costas como se eu não fosse mais nada, o Zé Ruela. Cara, mal sabe eles que a regra do universo faz a mesma coisa. Faz eles saírem, andarem pelas tormentas e depois voltar tudo desesperado pedindo pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. O que eu passo de ensinamento para vocês não é o Ricardo passando ensinamento para vocês. É Deus. Então tudo que vocês sabem, tudo que vocês aprenderam, não me xinguem. Porque se vocês me xingam, vocês estão xingando Deus. Mas você é Deus? Não, moço. Mas eu coloquei exatamente o que ele pediu para colocar. Nem mais, nem menos. Tem coisas que eu poderia ensinar surreal e sobrenatural para todo mundo. Mas tem coisas que eu não posso. Tem coisas que eu poderia falar que vocês iam ficar maravilhosos, mas tem coisas que eu não posso. Não pode passar, porque se eu passo, é cobrado. Todos estão preparados para cair um dinossauro na cabeça? Não. Todos estão tudo lindo, maravilhoso, que já pode pegar mais bomba em cima da cabeça? Não. Então tudo faz parte de um processo espiritual. Combinado? Muito bem. Essas são as situações. Tá ok? Ok. Vamos lá. Dito isso, falado isso, vou repetir uma coisa que eu falei em vídeos de revelação. Cuidado com as pessoas que são de Deus. Tanto as pessoas de Deus para jogar pragas, tem que tomar cuidado porque pega e funciona, quanto das pessoas que maldizem aqueles que estão fazendo uma coisa que é para Deus. Se você não gosta, simplesmente pega e... Mas não vá contra. Combinado? Isso não é para mim. Isso serve para um monte de gente que está por aí, para gente da rua, para um monte de coisas que está por aí. Combinado, gente? Eu estou falando isso para vocês, para que vocês não tomem bombardeio sem precisar. Então, se você viu um cara lá, eu não gosto do, sei lá, um exemplo, eu não gosto do Pablo Marçal, não tem problema, não fala mal. Eu não gosto do Datena, não tem problema, não fala mal. Eu não gosto do não sei o que, não tem problema, não fala mal. Mas, professor, vira e mexe eu vejo você falando mal do presidente da República. Não, querido, eu não estou falando mal. Não, eu vejo. Tem diferença. Como que tem diferença? Quando vocês tiverem um nível de evolução um pouquinho maior, vocês vão saber a diferença de falar por falar, falar para ensinar e falar com sentimento. Se eu falar com sentimento, tem um peso, e esse peso é violento. Se eu falar para ensinar, é tudo uma bênção, de um jeito ou de outro. E se eu falar por falar, eu estou plantando sementes para tudo quanto é lugar.
Entenderam? Combinado? Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Dando sequência aqui nas nossas situações. Dólar. Lá no câmbio Chaco, o dólar subindo, subindo, subindo. Pelo menos a mínima, né? A compra. A compra já foi para 5,55 e a venda 5,70. Então nós estamos diminuindo a margem, mas nós estamos mantendo o dólar bem lá em cima, bem alto. Isso não é nada bom. Muito bem. O dólar ontem então subiu 0,48, fechou em R$ 5,64. Valor horroroso. Só que tem algumas coisas que estão acontecendo na bolsa lá de fora. A queda da bolsa da Alemanha, muitos dias seguidos, e hoje está com uma forma um pouquinho mais forte. A bolsa da Alemanha está caindo hoje 0,81, está em 18.605. Ainda é um valor bem cheio, bem gordo, bem forte, mas a bexiguinha não quer passar dos 19 e ele está voltando numa média bem gordinha, mais tranquila, mas está queda direto. Por que está caindo direto? Algum problema tem. O índice da Bolsa de Valores, da Bovespa, caiu 0,41, mais uma queda seguida também. Aqui no Brasil está caindo, pelo menos foi um pouquinho. E fechou em 134,353. Ainda é um valor razoavelmente bom, mas quedas seguidas nos trazem preocupações. Combinado? Muito bem. Vejamos as cenas do próximo capítulo. Dentro disso, dentro das notícias que foram ditas de que algumas notas de alguns países, no caso do Brasil, podem cair e transformar o Brasil num país de não investimento. Olha o que me apareceu hoje. Jornal da CNN. Xerife, entre aspas, do mercado dos Estados Unidos multa 6 agências de classificação por falhas em manter registros. Em um dos casos, os gestores comentavam atividades de classificação de crédito por meio de mensagens de texto e WhatsApp. Então, o que acontece? Existe uma regra. É a Comissão de Valores Mobiliários, mas dos Estados Unidos, que é o xerife deles e funciona, multou 6 grandes organizações de classificação de crédito. Aqueles que vão dando notas para os países, vão dando notas para os bancos, para as instituições e para as empresas. E ele multou por quê? Porque essas empresas estavam conversando entre elas e elas deveriam ser independentes, elas não poderiam fazer uma decisão coletiva, elas têm que fazer por si. E a decisão de cada uma é que de fato ia virar o que tem que virar. E teve empresa aí que levou multa pesada. Ou seja, nós estamos tendo manipulação das notas de crédito. E essas manipulações de notas de crédito, elas são perigosíssimas, gravíssimas. Por quê, professor? Porque é numa dessa que grandes investidores entram e podem falir, podem perder tudo que tem. E nisso, fundos de pensões, aposentadorias de um monte de gente, vai tudo pro beleléu. O mundo está próximo de um grande reset financeiro. E quando isso acontecer, esses grandes fundos de aposentadoria não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria. O povo está achando que é só aqui no Brasil. Gente, vai ser planetário. O do Brasil também, porque o Brasil não está isento das coisas. O reset é mundial. Então, vejamos as cenas do próximo capítulo. Certo? Aí saiu uma notícia assim. Aqui, uma notícia linda, maravilhosa. Eu só não sei se vai ser suficiente para fazer a Bolsa de Valores do Brasil subir hoje. Não sei. Vai ajudar muito. Mas será que vai ajudar o Brasil? Não sei. Porque parece que é mentira o que está saindo aqui. Parece. Não disse que é. Ok? Jornal da Infomoney.
PIB do Brasil, Produto Interno Bruto do Brasil, cresce 1,4% no segundo trimestre de 2024, acima do previsto. Na comparação com o segundo trimestre de 2023, o PIB cresceu 3,3%. A soma dos bens e serviços finais produzidos no Brasil chegou a 2,9 trilhões em valores correntes. Bom, isso é maravilhoso porque entra dinheiro para o governo, porque é em cima do PIB que você tem de receita. Ok? Muito bem. Esse valor era para ser, se eu não me engano, 2,9. Depois eu dou uma bisoiada aqui, porque ainda tem mais duas matérias falando isso daqui. Nós tivemos esse crescimento, então é maravilhoso. Só que nós temos que entender o seguinte: Produto Interno Bruto em reais. Se você tem inflação, é óbvio que o PIB vai aumentar. É óbvio que a quantidade de dinheiro vai aumentar. E se você faz com que a quantidade de dinheiro aumente, a circulação aumente, você faz com que a valorização da moeda, se você não criar moeda, ela seja contínua, ok? Então isso acontece. Muito bem. E nessa brincadeira saiu a seguinte reportagem na BBC News. O Brasil é a sexta economia que mais cresceu no planeta em 2024. Aí você chega e fala assim, mas pera lá. A economia brasileira chegou à metade de 2024 tendo crescido 2,5% nos 12 meses anteriores. É um crescimento ótimo, maravilhoso. Aí vocês chegam para mim e falam assim, tá vendo, professor? O senhor fala mal do Lula, mas ele está fazendo a coisa funcionar. Ele está fazendo a economia crescer. Ele está fazendo tudo acontecer. Ele está conseguindo, ele está fazendo, ele é o cara, ele. Ok. Ok. Realmente ele é maravilhoso. Ele é incrível. Mas ele está fazendo a economia crescer como? Ele está fazendo a economia crescer gerando dívidas internas. E essa dívida interna ela tem um preço. Então eu faço crescer. Todo mundo tem uma sensação delícia, gostoso, que está tudo indo, mas logo depois lasca tudo. Os empresários em geral não estão vendo a economia crescer. Os empresários em geral não estão vendo tudo fluir, tudo ser maravilhoso. Não estão vendo. O que os empresários estão fazendo? Estão tendo uma melhora para sobrevivência e não para ganhos. Certo? Agora, é óbvio que tem um ou outro setor que está lindo, maravilhoso e bombando para cima e para baixo. Porque está voltando a jorrar dinheiro de novo no mercado. Mas, professor, isso não é bom? É bom. Só que dependendo de como é feito. Porque se você fizer de uma forma comunista, dá ruim logo ali na frente. Ela dá uma melhora gigante, mas depois o tombo é 2 vezes pior. No governo da Dilma foi assim. Não se enganem. No governo da Dilma o PIB subiu um monte, depois afundou de forma sem precedentes. Sério, professor? Seríssimo. Então toma cuidado, tá? Cuidado porque o buraco é um pouquinho mais embaixo. Mas independente, olha que coisa maravilhosa. Se o Brasil ficasse assim crescendo durante uns 20 anos, nós chegaríamos numa situação de muito mais riqueza, de muito mais bonança, e que Deus abençoe que isso aconteça. Independente do presidente que esteja, seja da direita ou da esquerda. Mas não é bem assim. Por quê? Jornal da CNN. A indústria que cresce no Brasil é vinculada à produção de commodities, afirma economista. O economista Sérgio Vale destaca que o setor industrial apresenta crescimento, que é o que puxou o PIB, porém ainda vinculado à produção de commodities, especialmente no Centro-Oeste, ou seja, usinas de cana, coisas de petróleo, coisas de minérios, coisas de base, de commodities, de produção agrícola dessa situação.
Como quebrou essa parte agrícola, quebrou toda essa parte, como é que vai fazer agora essa indústria? Tudo que cresceu perde? Não está crescendo onde precisava crescer, está crescendo na base, na commodity. Que é bom crescer, mas não só num setor. O crescimento sadio é quando cresce espalhado. Então eu ainda estou com um pouquinho de reticência sobre isso, ok? Muito bem. Folha de São Paulo. China está perto de aplicar 800 bilhões de reais no consumidor, diz economista. Então, o que a China está fazendo? Ela vai pegar dinheiro e vai enxotar dinheiro no mercado. Seria a mesma coisa que eu pegar o dinheiro do Banco Central, aqueles bilhões e bilhões e bilhões, e falar assim, não, nós temos que fazer o dinheiro circular. Coloca essa reserva, parte dessa reserva, coloca no mercado para fazer a coisa fluir. Vai fazer a economia bombar. Mas por 3 meses, 6 meses depois, cai que nem um monstro. O que aconteceu na China? É assim, a China pegou e falou assim, bom, para nós crescermos, nós precisamos ser capitalistas. Vamos ser capitalistas e vamos crescer. E foram capitalistas e cresceram. A China comunista era capitalista. E dentro do programação deles, dentro do projeto deles, estava lá, ou possivelmente esteja lá, que quando a economia estiver bem grande, quando a estrutura física, de logística, todas as estruturas estiverem bem sólidas, aí nós podemos implantar o comunismo de fato. Tá. Aí eles começaram a desestimular as indústrias estrangeiras e começou a estimular as próprias chinesas. Em princípio, nesse começo, funcionou. As indústrias chinesas começaram a fabricar e continuaram espalhando as bugigangas deles para tudo quanto que é lugar. Tendo a base das grandes indústrias. Então, em cima das grandes indústrias, se criou um monte de outras indústrias e foi fazendo. É de automóvel, é de um monte de coisa, e eles estão fazendo. Só que agora eles estão na outra etapa, de tirar tudo que é o estrangeiro. Então, é automóvel? Vai tirando todos os automóveis que é estrangeiro e vamos deixar só as nossas fabricantes do país. Seria mais ou menos assim, chega aqui no Brasil, nós temos Ford, Chevrolet, Volkswagen, tem todas essas coisas que é tudo estrangeira. Tem BYD da China, tem um monte aqui, tudo estrangeiro. Aí eu crio 1, 2, 3 indústrias, aqui fomento, e aparece indústrias do Brasil. Aqui do Brasil mesmo, fabricante do Brasil, criando seus carrinhos do Brasil, tal, não sei o que, do Brasil. Aí eles vão concorrendo, eu vou dando uma ajudinha para cá, eles vão crescendo, vão concorrendo, vão crescendo. Aí eu chego num ponto e falo assim, bom, agora eu vou expulsar todas as outras indústrias e vai deixar só os veículos do Brasil aqui no Brasil. O que acontece? Você acha assim, nossa, vai vender um monte. Realmente, o povo precisa do veículo, vai continuar comprando os carros do Brasil. Só que a evolução não tem concorrência, então eu não preciso evoluir. E aí o concorrente começa, aí as pessoas começam, não, mas eu quero continuar comprando lá de fora, mesmo com imposto alto, mesmo com não sei o que, mesmo não sei o que lá, e aí dá o efeito contrário. O capitalismo só funciona porque tem concorrência. Se você não tem concorrência, o capitalismo não presta. Ah, é assim, professor? É assim que funciona. Então, quando você pega e enfia 800 bilhões no consumidor, ou seja, para gastar, para consumir, você vai gerar, no mínimo, uma dívida monstruosa em cima das pessoas. As pessoas vão ter sensações lindas, maravilhosas, mas logo em seguida elas serão escravas do capital, escravas do dinheiro. Elas terão que falar amém, porque agora elas têm dívidas. Esse é o grande problema que vai acontecer na China. E a China está quebrando, mas quebrando como nunca. O consumo de minério de ferro da China está zerando, ela está entrando em colapso. É só você ver o tanto que está caindo do valor do preço do minério de ferro lá fora. E aí você vai ver como é que está acontecendo. É só você ver como que está desabando o preço do petróleo lá fora. E aí você vai ver que o planeta está em caos.
Então o Brasil está crescendo porque o Brasil já estava tão podre, tão podre, tão podre, que ou ele arruma a casa trocando os canos, ou então ia morrer afogado de tanto cano estourando, tanta coisa arrebentada, de tão velho que estava. Então nós estávamos com as indústrias tão obsoleta, tão arrebentada, que o empresário é obrigado a trocar maquinário. E não porque ele está trocando porque ele está bem e está crescendo, não. É porque ele se lascou. Esse é o grande problema. Então a China está tentando implantar o comunismo, porque isso daqui comunismo faz. Dá resultado em curtíssimo prazo e depois afunda o país como nunca. E já é a terceira vez que eu vejo fazendo isso daqui. Terceira vez que eu vejo o governo enfiando dinheiro na economia. Governo enfiando dinheiro na economia. Dá ruim. Dá muito ruim. Jornal RFI. E para tentar melhorar o comércio, o que a China vai fazer? O que a Europa sempre fez. De ter os seus feudos. Qual é o feudo da China? Jornal RFI. A China promove cúpula com países africanos, visando aumentar sua influência no sul global. Então, os africanos, de novo, estão sendo explorados. Só que antes era pela Europa e agora é por chinês. Posso falar uma coisa para vocês? Eu acho que piorou. Porque pelos europeus é menos mal do que pelos chineses, por incrível que possa parecer. E eles estão abrindo mercados, e parece que querem fazer aqui na América Latina também, muito pelo Brasil. Construindo cidades novas e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Meio que embargou alguma coisa desse gênero, mas vamos ver até onde chega. Agora mudando de pato para ganso. Vamos lá, eleições Brasil. Jornal da Infomoney. Marçal tem 21% contra 20% de Nunes e Boulos, aponta a pesquisa. De acordo com o Real Time Big Data, Marçal aparece numericamente à frente com 21% das intenções de votos. Ou seja, o cara é bom, moço. O cara é fera. Só que começou agora o negócio eleitoral, programa eleitoral. Vamos ver o que manda, se são as redes sociais ou se é a televisão. Agora vai ser o famoso divisor de águas sobre rede social ou televisão. Certo? Muito bem. Jornal da Infomoney. Hackers atacam sistemas de Polícia Federal, olha só, Supremo Tribunal Federal, o STF, olha só, e o escritório da família de Moraes, do Xandão. O grupo afirma nas redes sociais que iniciou os ataques após o ministro determinar o bloqueio do X no Brasil. Um grupo, não é um hacker, um grupo de hackers reivindica nesta terça-feira ataques ao sistema de órgãos brasileiros e aos escritórios de advocacias Barci de Moraes, da família do ministro Alexandre de Moraes. Informações preliminares indicam um possível ataques DDoS, negação de serviço, que opera com o envio de milhares de acessos simultâneos a determinados sites para prejudicar a conexão. Sites da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal foram alvos nos últimos dias de ataques de acesso com o objetivo de derrubar temporariamente as páginas eletrônicas das duas instituições. Afirmaram a Reuters, 4 fontes da Polícia Federal e comunicados oficiais da corporação e do STF. Isso é sério. Isso é seríssimo. Isso sim é um ataque ao Estado de Direito. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Que esses caras são bons, esses são bons. Que esses caras são corajosos, eles são corajosos. Que esses caras têm que respeitar, você tem que respeitar. Porque olha, para conseguir entrar na Polícia Federal, moço, o cara tem que ser saco roxo mesmo. Porque o coragem para enfrentar o Xandão, o cara tem que ser, olha... Nós estamos em períodos difíceis. E para períodos difíceis nós precisamos de medidas difíceis. Só que quando você dá muito poder, você pode usar ele de má forma, né? De forma errada. Só observa.
BBC News. Alexandre de Moraes tem ego gigante e muita coragem. Sabe aonde saiu isso? Na referência do Planeta. Como assim? No Economist. O jornal, a revista The Economist, jornal, lançou a seguinte nota, e de capa lá, grandinho, hein? Alexandre de Moraes tem ego gigante e muita coragem. Rapaz. A revista britânica The Economist disse que o ministro falou aquilo lá. É necessário um ego gigante e muita coragem para enfrentar Elon Musk, o homem mais rico do mundo, dono do X, uma rede de mídia social que muitas vezes pode parecer seu megafone pessoal, escreveu a revista. A tradução do título do artigo produzido acima é O Todo-Poderoso Juiz que está enfrentando Elon Musk. Alexandre de Moraes, o juiz que tem, em 30 de agosto, ordenou o bloqueio do X no Brasil. Tem ambos. A revista faz um perfil do ministro brasileiro afirmando que ele é conhecido por decisões controversas, mas também por sua coragem em enfrentar forças poderosas. Isso é um fato. Isso é um fato. Ele enfrentou Bolsonaro, enfrentou um monte de coisa. Nisso todo mundo tem que dar o braço a torcer. O cara é fera mesmo. Ele bota pra quebrar. Xandão bota pra quebrar. Só que extrapola. O poder é perigoso. Tem que tomar cuidado. Aí tá aqui no jornal. No entanto, a resposta do juiz ultrapassa as normas de proporcionalidade, diz a Economist, citando o bloqueio a VPNs no Brasil e o congelamento de contas da Starlink, outra empresa de Musk no Brasil. Gente, quando você bloqueia VPNs, você afeta grandes indústrias multinacionais e tudo mais. Você cortando uma comunicação direta entre indústrias, entre coisas, você prejudica muito as indústrias. É um perigo. Fora as Forças Armadas e tudo mais. Olha, estão até acelerando. Uhul, vamos lá! Jornal da Infomoney. Venezuela agora. Que agora nós estamos tudo no radical. Radical. Abre aspas. Não aceitamos presos políticos. Fecha aspas. Afirma Celto Amorim sobre a Venezuela. Assessor da presidência diz ser preocupante o pedido de prisão do ex-candidato de oposição, que não há como negar que há uma escalada autoritária na Venezuela. E aí o que o Maduro faz? Populismo. Jornal da Infomoney. Só que ele faz o populismo destruindo as crenças cristãs. O Maduro segue tradição e antecipa o início do Natal na Venezuela para 1º de outubro. O presidente da Venezuela tem usado nos últimos anos a estratégia de antecipar o início das festas natalinas no país. Ele prometeu paz, felicidade e segurança. É de cair o fureves da porpança, né? Pela misericórdia. E o Lula ama de paixão. Defendia como nunca. E eu só observo o povo da esquerda não lutando pelo social, não lutando pelo comum, mas lutando pela liderança, pelo poder. Quer fazer as mudanças? Você não precisa do poder. Você precisa do entendimento das pessoas para executar a coisa social. Quando se busca mais o poder do que a mudança no pensamento, nós estamos indo para um caminho nada muito bom. Jornal do Estadão. Oposição marca dia para protocolar pedido de impeachment de Moraes e ameaça obstrução no Senado. Como é que é, professor? Saiu no Jornal do Estadão que a oposição marca dia de protocolar o pedido de impeachment de Moraes e ameaça obstrução no Senado. Então, o que está acontecendo? Eles estão pedindo um posicionamento da casa, do presidente da casa, do Rodrigo Pacheco. E
pelo que eu andei escutando entre os bastidores, o Pacheco vai deixar andar o pedido de impeachment. Porque para você empichar um ministro do Supremo, você precisaria de um monte de votos. Você precisa da ampla maioria. Não é 50% mais um, é da ampla. E aí, meu querido, e aí é que mora o tchan do negócio. E o tchan do negócio mostra que a direita, a oposição, não tem essa maioria e não vai conseguir caçar ele. Então nós vamos ter provavelmente um enfeite, um movimento e ao mesmo tempo um movimento que não vai andar para lugar nenhum. Um movimento manco. Jornal Reuters. Para a gente encerrar o vídeo aqui com chave de ouro. O Putin tem recepção luxuosa na Mongólia, apesar do mandato do TPI. Que é isso daí? Uau! O Tribunal Penal Internacional. A Mongólia, que fazia parte do Tribunal Internacional, virou as costas para o tribunal e pegou e falou amém para o Putin. E posso falar que legal que negócio para você? Eu estava vendo a foto aqui. Eles colocaram uns cavalinhos, igual daquele tempo medieval, com aquele capacete, com as coisinhas caídas aqui assim. Cara, sensacional. Sensacional. Coisa assim incrível. Incrível, incrível, incrível. Mas que isso está anunciando e prenunciando as grandes alianças no planeta, tá. E a Mongólia é super estratégico, porque ela está no meio da China e da Rússia, bem no meio. Ela está engolida ali. Então, meus queridos, rezemos. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.